Estou a falar-lhes no Alto Alentejo, arredores da Vila do Crato, no convento da Flor da Rosa. E queria contar-lhes uma história de um homem que viveu muitos anos dentro desta casa. A história é a seguinte. O primeiro conde da Touguia tinha um filho que era um bravo rapaz, um bom cavaleiro, e que se apaixonou por uma menina filha de um escudeiro, um pobre escudeiro. É claro, o pai não queria que o rapaz casasse com aquela pequena, que era de condição modesta, mas o que é que havia de fazer? E então usou de uma artimanha, não disse nada ao filho. Mas quando chegou ao domingo, disse para o rapaz, ó Vasco, o nome dele era realmente Vasco, ó Vasco, vem comigo à missa. Bem, o rapaz, na boa fé, acompanhou o pai à missa e na hora mais grave do sacrifício da missa, que é a hora em que o sacerdote ergue a hóstia no instante da consagração, o pai, com a mão de ferro, obriga o filho a ajoelhar e diz-me: jura sobre aquela hóstia que não vais casar com essa rapariga. O rapaz não esperava e jurou. Bom, e uma jura dessas, o que é que se há de fazer? Claro, o rapaz cumpriu. Simplesmente ele estava tão apaixonado que não foi mais capaz de viver em Portugal. Saiu, foi para longe, foi até à ilha de Rhodes e fez-se cavaleiro na Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém, a Ordem dos Hospitalários. Entrou como simples soldado, mas pela sua valentia depressa fizeram-no capitão de uma galé. Ele aí deu tais provas que quando chegou a hora de eleger um mestre para a Ordem dos Hospitalários em Portugal, foi aquele rapaz que foi eleito. Bom, o grão-mestre disse: tu não podes ser, porque isso é um lugar para fidalgo, tu és um simples soldado plebeu. Mas aí ele mostrou-lhe: não, eu sou filho do conde da Touguia e eu próprio poderia ser o conde da Touguia se não tivesse saído do meu país. Bem, perante isso, recebeu as insígnias de mestre em Portugal, veio para aqui e foi prior do Crato. E diz que, numa procissão que saiu, ele, entre o povo, viu os passos de uma mulher e reconheceu nela a sua amada de outros tempos. Saltou do cavalo, quis levá-la pelo braço até à igreja, mas aí foi a mulher que lhe disse: eu não aceito de ti essa honra, porque eu fui mulher para fazer de ti prior do Crato e tu não foste homem para fazer de mim condessa da Touguia. Eu não sei se a história é verdadeira, se não, ela está contada num livro do século XVI, nos ditos portugueses, e de qualquer maneira é uma linda história para vir contar à Vila do Crato. Mas que foi o rapaz fazer para a Ilha de Rhodes? Bom, é que nessa altura a Ilha de Rhodes era a sede da Ordem de Cavalaria dos Hospitalários. E eu queria-lhes contar a história da Ordem dos Hospitalários do modo que já lhes contei uma vez a história dos Templários. Os Hospitalários nasceram a seguir à Primeira Cruzada. Havia em Jerusalém um pequeno hospital mantido pelos mercadores de Amalfi. Amalfi é uma cidade pequenina no sul da Itália, na região de Nápoles, uma cidade lindíssima. É uma cidade que tem logo à entrada um dístico que diz assim: no dia do juízo final, os amalfitanos que entrarem no paraíso não vão sentir diferença nenhuma, nem vão dar por isso. Vejam uma cidade que tem este emblema como deve ser bonita. Realmente é uma cidade que vale a pena visitar. Pois bem, mercadores amalfitanos
em Jerusalém, quando Jerusalém estava sob o poder dos inimigos da fé, mantinham um hospital para os peregrinos. É preciso ter presente que esta palavra hospital não tinha, na Idade Média, o sentido que tem hoje. O hospital vem do latim hospes, hospitis, quer dizer o estrangeiro. Portanto, era um sítio onde se albergava uma pessoa que ia de fora. Era uma estalagem. É de hóspes que vem hospedaria. Hospedaria. Aqui estou-lhes a falar numa pousada, pois isto também seria hospital no sentido medieval. Eles mantinham aquilo, naturalmente tinham lá uma capela, e a capela era da invocação de São João, e depois dos cruzados, na primeira cruzada, no ano de 1099, conquistarem Jerusalém, os cruzados tomaram conta dessa instalação dos amalfitanos e fundaram uma ordem dos Cavaleiros de São João. São João por causa da capelinha que lá havia no hospital. Chamavam-se então Cavaleiros de São João de Jerusalém. O papel deles era cuidar dos peregrinos, depois dos peregrinos doentes e maltratados, mas logo a seguir eles perceberam que ali não bastava a caridade, era preciso a valentia, e fizeram-se guerreiros como os templários. As duas grandes ordens de militares da Terra Santa serão, a partir de então, os hospitalários e os templários. Quando Jerusalém voltou a cair em poder dos turcos, os hospitalários mudaram para São João de Acre, que é uma cidade na Síria. Depois também isso caiu em poder dos turcos e eles foram então para a ilha de Rhodes. Rhodes está ainda hoje cheia de vestígios dessa ocupação. Iam para ali jovens de toda a cristandade, não foi só o nosso Vasco da Taíde que foi para lá, de todos os pontos do mundo cristão, iam para ali as pessoas dispostas a combater pela fé de armas na mão. Rhodes era uma ilha célebre, até que no século XVI veio um imperador, uma invasão turca, e também Rhodes, depois de um cerco heroico, durou meses e meses e comoveu toda a cristandade. E aí os cavaleiros ficaram sem ilha, ficaram sem lugar para onde ir. Durante alguns anos andaram sem terra, mas aí o imperador Carlos V fez-lhes uma oferta. Disse: olha, vocês não têm terra, eu dou-lhes a ilha de Malta. Eles hesitaram, porque Malta não tem água, quase não tem terra. Malta é um palmo de pedra, só tem pedra para construir. Mas eles não tinham outra solução e acabaram por ir para Malta. Malta tem uma posição privilegiada, fica no centro do Mediterrâneo, entre a Sicília e a África. Portanto, é realmente o tampão que impede a passagem dos turcos do Mediterrâneo Oriental para o Mediterrâneo Ocidental. Uma posição estratégica de primeiríssima ordem. E Malta foi até ao século passado, um escudo da cristandade ocidental contra o Oriente. Falo de Malta porque Malta é também um lugar fascinante. Eu disse-lhes que era uma cidade de pedra. Olhem para essas imagens. São tudo palácios de pedra. Pedra arrancada da própria ilha. Tiveram um papel muito importante alguns portugueses. Houve 2 grão-mestres de Malta que foram portugueses. Um é o António Manuel de Vilhena, que fez muito. Por exemplo, essa fortaleza que estão a ver é construída pelo grão-mestre de Vilhena. Há um burgo inteiro junto de Malta que se chama o Burgo de Vilhena. E o outro foi o famoso Manuel Pinto da Fonseca. Estão a vê-lo num retrato que parece um retrato real. Ele é do tempo do nosso rei Dom João V, mas foi um grande grão-mestre. Reinou na ilha quase 40 anos. Estou agora a ver um palácio, é o Palácio
dos cavaleiros de língua hispânica. E em cima, na cornija, se bem virem, tem dois escudos. É o escudo, estão par a par, Castela e Portugal. O escudo de Portugal é o escudo do lado direito. As riquezas de Malta têm uma explicação. É que toda a cristandade pagava a sua segurança mandando donativos valiosos, contribuições para os cavaleiros. E os cavaleiros investiam tudo isso naqueles palácios. Hoje, Malta é uma ilha coberta de palácios. A ilha de Malta caiu em poder dos franceses quando, em 1798, Napoleão Bonaparte atravessava o Mediterrâneo para levar o exército francês ao Egito. Ele percebeu que aquela ilha tinha um valor fundamental para controlar a navegação no Mediterrâneo. Claro, os ingleses que andavam em guerra com os franceses também perceberam isso e, portanto, foram atrás dele e cortaram-lhe o caminho e apoderaram-se da ilha, até praticamente aos nossos dias. Hoje, Malta é um Estado independente, como sabem, mas isso só desde a última Grande Guerra. Durante os anos em que a Ordem existiu, não tem em conta os serviços que eles prestaram como escudo para a defesa da Europa ameaçada. E é essa história extraordinária de bravura coletiva o que estas paredes nos contam. Ou pelo menos o que estas paredes podiam contar. Porque estas paredes são as da sede da Ordem dos Cavaleiros Hospitalários durante mais de 500 anos, desde que o prior Dom Álvaro Gonçalves Pereira mudou a sede da Ordem para aqui, em 1356, até a extinção com o liberalismo, já em 1884, a Ordem do Hospital, a Ordem do Crato, a Ordem de São João de Jerusalém, funcionou nesta casa. E tudo aqui está carregado de história ou de lenda. Muitas vezes é difícil distinguir a história da lenda. Olhem, esta escada leva ao quarto do prior Dom Álvaro Gonçalves e diz-se que foi lá que nasceu o próprio condestável Dom Nuno Alves Pereira. Bom, como sabem, o prior Dom Álvaro teve 32 filhos. Vá-se lá saber onde é que eles nasceram. Até o nome do mosteiro está emoldurado numa lenda. Diz que há muito tempo vivia aqui um cavaleiro que adoeceu gravemente. Vieram médicos de toda a parte, cada qual trazia a sua mesinha, a sua receita, mas o cavaleiro, cada vez pior, estava já em ablativos de morte, quando pediu para ver uma namorada que tinha. Uma namorada que se chamava a Rosa. A Rosa veio e trouxe-lhe como prenda uma flor. Então viu-se um prodígio. Quando o cavaleiro aspirou o perfume da flor, recobrou a saúde. Voltou a cavalgar, mas quando foi visitar a Rosa que lhe trouxera a flor e com a flor lhe restituir a vida, viu que a Rosa morrera. Trouxe-a, enterrou-a aqui, neste claustro, sob uma lousa, e é desde então que o convento se chama Convento da Flor da Rosa. É claro que é uma lenda, mas é uma lenda bonita. É uma lenda do tempo em que sabíamos tecer lendas à volta dos factos, lendas que hoje estão tão completamente esquecidas. A Casa dos Cavaleiros é hoje uma pousada turística.
É claro que é sempre muito polémica esta transformação dos edifícios históricos em unidades hoteleiras. Mas justamente aqui está um caso que me parece exemplar. O arquiteto respeitou inteiramente o edifício histórico. Oxalá fosse sempre assim. Penso que se prestou um grande serviço. A verdade é que eu há alguns anos conhecia esta casa em ruínas e hoje é um gosto visitá-la. Pouco tempo depois de terem surgido na Terra Santa, os hospitalários aparecem instalados em Portugal. O seu papel era ajudar o rei na defesa da fronteira. A primeira sede que eles construíram, a primeira sede monumental, foi o mosteiro de Lessa do Balio. Eu já lá fui com os nossos telespectadores. Estão lembrados? Mas é claro, a fronteira ia recuando para o sul. E, portanto, a sede dos hospitalários veio caminhando na mesma direção. No ano de 1194, o rei Dom Sancho I, como sabem é o segundo rei de Portugal, doou aos cavaleiros hospitalários toda esta região, então chamava-se Terra de Guidintesta. Guidintesta. Doou-a com uma obrigação: construírem aqui um castelo a que El Rei pôs nome. Seria o castelo de Belvedere. Porquê o ano de 1194? É que nesse ano houve uma terrível invasão conduzida pelo Almansor que derrubou, aniquilou literalmente as guarnições cristãs até ao Tejo e parecia que ia subverter todo o reino das Espanhas. O rei de Portugal resolveu então fortificar-se na linha do Tejo e esta fortaleza é o indício desse esforço. E porquê o nome de Belvedere? Bem, quem quer que chegue aí às ameias do castelo fica logo a perceber porquê. Nessa época, Bela Vista dizia-se Belvedere. Foi a construção do castelo de Belvedere que determinou a fixação da sede da ordem aqui no Crato. O que estão a ver é a chamada varanda do prior, claro, do prior do Crato. Esta palavra prior do Crato induz em confusões. Ainda há pouco, uma pessoa que tinha a obrigação de saber o que diz, me perguntava: olha lá, mas ele era prior do Crato, o senhor prior era aqui mesmo do Crato? Bom, não tem nada que ver, nem com prior, nem com Crato. Prior é a palavra que vem do latim prior, o primeiro. Era, portanto, o mestre da ordem dos cavaleiros hospitalários que se instalaram aqui na Vila do Crato. Primeiro, talvez aqui mesmo no castelo, a seguir no belo convento da Flor da Rosa. O que estão a ver é tudo quanto resta do Castelo do Crato. Era também um castelo dos cavaleiros hospitalários. Teve um papel importante em vários momentos da história, até que, já na fase final da Guerra da Restauração, foi destruído por um exército comandado por Dom João de Áustria. É tudo quanto chegou até nós do castelo. É claro que se não pode deixar de sentir uma certa perplexidade perante estas relíquias caiadas de branco. É um sinal de que alguma coisa de diferente aqui está a acontecer. Não é um restauro. O castelo, quando depois do liberalismo foi vendido, entrou na propriedade particular há alguns anos.
o proprietário ofereceu de novo à Câmara e hoje está-se aqui, sob a direção do arquiteto Teixeira Guerra, a fazer realmente uma ressurreição. Qual é o objetivo? É aqui, neste esqueleto de velhas pedras, instilar a alma de uma vida nova e, sobre as galerias do castelo, recolher os testemunhos da nossa civilização. Da civilização mediterrânea, da civilização clássica, desta herança que faz com que sejamos nós próprios. É uma ambição grande, não duvido, esta de criar aqui uma fundação emissora de cultura e de espírito, aqui nas profundezas do Alentejo. Mas a mim isto emociona-me, porque isto, de certo modo, parece um destino simbólico. O papel dos cavaleiros hospitalários foi exatamente esse. Foi, durante séculos, defenderem a civilização do Ocidente contra uma invasão iminente. E hoje o objetivo do castelo, talvez inconscientemente, mas o objetivo da fundação do Castelo do Crato é exatamente este: manter aqui vivos o testemunho da civilização da qual nós somos os herdeiros. Mas aqui fica o meu voto para que o arquiteto Teixeira Guerra não desista nunca. Ele está a ter a coragem de ser diferente. E nós todos já vimos que este mundo assim, este mundo irrespirável, este mundo não pode ser. Benditos aqueles que tiverem a coragem de ser diferentes.